Opa pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Celto. Então, para mais uma aula aqui, Física 1, aula 18, Impulsos e Quantidade de Movimento. Essa é uma aula simples, mas que de vez em quando cai nos vestibulares, então é bem importante a gente aprender certinho ela, para que a gente também não é questão fácil no vestibular, que a gente sabe que como o vestibular, como o Enem, as questões fáceis acabam valendo mais que as difíceis, né? Tendo em vista que devido ao TRI deles, né? Então vamos lá. Impulso e quantidade de movimento. O que é um impulso, pessoal? O impulso é bem simples. Se você for pensar no sentido da palavra, ele pegou um impulso. Você deu um impulso para o bloco se deslocar. Você tem que pensar em quê? Você tem que pensar em força. Então quase sempre você já pensa em força, tipo impulso. Qual foi a força que você pegou para dar esse impulso? Certo? E outra coisa que você tem que pensar, não importa só a força, importa quanto tempo você ficou aplicando essa força. Então você pode aplicar uma força durante muito tempo, você pode aplicar uma força rápida. Porém, o impulso está relacionado à força e ao tempo. Então, impulso é força vezes tempo, força em newtons e tempo em segundos, que é o sistema internacional da física. Então, o que é o impulso? Força vezes tempo. Certo, pessoal? Então, essa é a forma do impulso. Então, pensou em impulso, você já pensa, o que é um impulso? Você já vai pensar em força. Pegou um impulso para fazer um movimento, então você já aplicou uma força. E quanto tempo você ficou aplicando essa força? Cada vez que você aplica mais tempo, maior o impulso. Então, cada vez que você fica fazendo mais força durante mais tempo, é maior o impulso. Certo, pessoal? O que é quantidade de movimento? Quantidade de movimento também é uma fórmula bem simples. É massa vezes velocidade. Então, se você pensa em quantidade de movimento, esse objeto tem tantos de quantidade de movimento, tem 20, tem 30, tem 40 quantidade de movimento. Você tem que pensar o quê? Quantidade de movimento, você tem que pensar em velocidade, então cada vez maior a velocidade, maior a quantidade de movimento. E massa. Por que massa? Porque, se um objeto pesado tem uma velocidade muito grande, então ele tem uma quantidade de movimento muito grande. Então, mesmo que você pegue vamos dizer, uma formiga e coloque ela a 100 km por hora, ela vai ter mesmo que ela está a 100 km por hora, ela vai ter uma quantidade de movimento muito pequena, bem menor do que você pegar uma garrafa de água que tem um peso 50 mil vezes maior que uma formiga e colocar ela a 1 km por hora. Entendeu, gente? Então, a quantidade de movimento está relacionada tanto à massa quanto à velocidade. Então, não importa só a massa e não importa só a velocidade, importa a massa e a velocidade. Então, quantidade de movimento, você vai pensar, quantidade de movimento. O que é quantidade de movimento? O que importa? Massa, porque não adianta você ter uma velocidade muito grande e uma massa pequenininha, então a quantidade de movimento vai ser menor. E velocidade. Você não adianta ter algo muito pesado e praticamente não ter movimento. Então, praticamente você não vai ter quantidade de movimento. Então, aqui eu trouxe um exemplo. Quantidade de movimento, qual que é maior? Do caminhão a 72 km por hora ou do carro a 72 km por hora? Então a gente vê aqui que os dois têm a mesma velocidade. Qual tem maior quantidade de movimento? Quem tem maior massa. Então qual tem maior massa? Um caminhão ou um carro? Um caminhão. Então a maior quantidade de movimento, maior que, é no caminhão. E o menor que é o carro. Então pessoal, aqui a gente pode pensar o seguinte. A quantidade de movimento de um caminhão a 2 km por hora, então um caminhãozinho quase parando, um caminhão gigante quase parando, tem uma quantidade de movimento muito maior do que uma bola de futebol chutada a 100 km por hora. Entendeu? Por quê? Mesmo que o caminhão está quase andando devagar, quase parando, a quantidade de movimento dele é muito grande por causa do peso. Entende, pessoal? Certo? Então, quantidade de movimento é isso, depende da massa e da velocidade. Massa em quilogramas, velocidade em metros por segundo, que é a unidade internacional. Então, quantidade de momento, massa vezes velocidade. Pessoal, uma coisa importante é a conservação da quantidade de movimento. Então, tem certos sistemas que têm uma conservação de quantidade de movimento. Isso ocorre, conservação ocorre nos impactos. Então, a gente tem um bloco indo para a direita e um bloco indo para a esquerda. Eles vão se baterem. Eles vão se bater. Então, antes da colisão, eles estão indo em sentidos opostos. Eles não estão indo em direção ao outro, um em direção ao outro para se bater. Para se bater, né? Para se colidir. E após eles fazerem essa colisão, eles vão sofrer um impacto e aí eles vão ser um jogado para cada lado, que é o que ocorre aqui embaixo.
depois da colisão. E a conservação da quantidade de movimento quer dizer que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Então, quantidade de movimento antes é a quantidade de movimento do bloco A mais a quantidade de movimento do bloco B, é igual à quantidade de movimento depois do bloco A e a quantidade de movimento depois do bloco B. Então, MA mais MB é igual a MA depois mais MB depois. Massa vezes velocidade. Quantidade de movimento é importante a massa e a velocidade, logo quantidade de movimento é massa vezes velocidade. E o que é importante nessa conservação da quantidade de movimento? Pessoal, com essa fórmula aqui, a gente pode descobrir várias coisas. A gente pode descobrir, após o impacto, o carro foi jogado para aquela direção com qual velocidade? Você precisa saber a velocidade dos carros antes e você precisa saber o peso do carro. Então você consegue descobrir qual velocidade ele foi jogado com A. Isso aqui é usado até em perícia criminal. Ah, se a pessoa tomou um tiro, a bala veio a tal velocidade, a bala tem tal peso. Então ela tinha uma certa quantidade de movimento. Depois que o tiro pega na pessoa, a gente está falando de uma conservação de quantidade de movimento. Então, para manter a mesma quantidade de movimento, o corpo da pessoa é jogado para trás após o impacto. Então, qual a velocidade que o corpo da pessoa foi jogado para trás? Foi jogado da mesma velocidade que a bala atingiu a pessoa? Não, porque a bala tem um peso muito menor que o corpo da pessoa. Então, o corpo da pessoa é jogado para trás bem mais devagar, por causa que a quantidade de movimento é conservada, porém a massa depois é muito maior. Logo, a velocidade para ser conservada, a quantidade de movimento para ser conservada, sendo que a massa depois do impacto é muito maior, a velocidade vai ser bem menor. E isso, pessoal, em tudo, quantidade de movimento é em tudo, é impacto. Então você pode calcular várias coisas. Uma granada, quando explode, tem uma explosão no centro dela, então é jogado estilhaço para todos os lados. Então o que a gente pode pensar? Por a explosão ser no centro, vai aplicar a quantidade de movimento em todos os pedaços da granada, certo? Então, o que você pode pensar? A mesma quantidade de movimento que é jogado para um lado é jogado para o outro, que é jogado para cima, que é jogado para baixo. E o que isso quer dizer? Se o estilhaço da granada for mais pesado, ele vai ter uma velocidade menor do que um estilhaço mais leve, porque a quantidade de movimento é constante, é conservada. Então, se você tem uma velocidade maior, seu peso tem que ser menor para você ter conseguido uma velocidade maior com a mesma quantidade de movimento. E se você tem um peso maior, a velocidade tem que ser menor. Então, normalmente, após uma explosão, os estilhaços pesados caem perto. Os estilhaços leves vão cair lá longe. Certo, pessoal? Então, essa é a quantidade de movimento. Dá para calcular um monte de coisa com quantidade de movimento. Então, a conservação é a quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. E o teorema do impulso. Pessoal, isso aqui também aparece nos vestibulares. O que nós precisamos saber? O teorema do impulso é quando você faz a relação da quantidade de movimento com o impulso. O que é o impulso? É a variação da quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial é igual ao impulso. Ou seja, a variação da quantidade de movimento é igual ao impulso. Então, se um carro está a 50 km por hora e aí depois ele passa a 100 km por hora, para ele sair de 50 km por hora para 100 km por hora, ele sofreu uma força teve que fazer ele aumentar a sua velocidade. E essa força foi aplicada durante um tempo. Então, você já pensa, a força sendo aplicada durante um tempo é um impulso. Então, o que fez variar a velocidade desse carro, variar a quantidade de movimento desse carro, foi o impulso, foi a força aplicada durante um tempo. Então, o impulso é igual a variação da quantidade de movimento, ou seja, é a quantidade de movimento final menos a inicial é igual ao impulso, é igual a força vezes o tempo que foi aplicada essa força. Então, esse é o teorema do impulso. Então, pessoal, essas três formas eu quero que vocês saibam. Impulso. Pensou em impulso. O que é um impulso? É uma força. E essa força foi aplicada durante quanto tempo para dar esse impulso? Então, força vezes tempo. Quantidade de movimento. Você tem que pensar. O que é importante na quantidade de movimento? Primeira coisa, velocidade. Então, cada vez maior a velocidade, maior a quantidade de movimento. Outra coisa, massa. Porque cada vez maior a massa, maior a quantidade de movimento. Porque para você colocar algo em movimento muito pesado, precisa de uma quantidade de movimento bem maior do que colocar em movimento algo leve. Entende? Então, quantidade de movimento é importante, massa e velocidade. E o impulso. Variação dessa quantidade de movimento é igual ao impulso. É o teorema do impulso. Então vamos lá, pessoal. Um jogador chuta uma bola aplicando uma força de intensidade de 500 newtons em 1 segundo. 0,1 segundo. Então, pessoal, o cara chutou a bola. O contato do pé dele com a bola foi 0,1 segundo. Foi um contato muito rápido. Só que só esse contato já fez a bola sair voando já, certo?
Então determine a intensidade do impulso. Ele quer saber o impulso. Impulso é força vezes tempo. Força 500 newtons, tempo 0,1. Impulso é 50 newtons segundo. Certo, pessoal? Bem simples, perceberam? Um ponto material realiza um movimento retilíneo sob a ação de uma força cujo valor algébrico varia com o tempo. Então está falando aqui, ó. A força varia com o tempo. Durante 2 segundos sofreu uma força de 20 newtons, depois sofreu uma força de... caindo essa força durante 1 segundo, aí depois mais 1 segundo continuou caindo essa força, até uma força menos 20 newtons, ficar parada em menos 20 newtons durante 1 segundo essa força. Então a força variou de acordo com o tempo. Determine o módulo do impulso. Pessoal, o que é um impulso? O que é um impulso? É força vezes tempo, não é? E o que é o gráfico, se você achar a área do gráfico? Força. Por força vezes tempo é a mesma coisa que a área do gráfico. O tempo está embaixo e a força é a altura. Então, o que é a força? É o gráfico. É a área do gráfico. A força não, o impulso. O que é o impulso? É a área do gráfico. Então, pessoal, é só calcular a área do gráfico, você acha o impulso. Ele quer o impulso do 0 a 3 segundos, de 3 a 5 segundos e de 0 a 5 segundos. Então, você vai achar a área do gráfico. Então, a área do gráfico. Impulso é igual à área do gráfico. De 0 a 3 segundos, qual que é a área do gráfico? Daqui até aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um trapézio. Então, como calcula a área do trapézio? Base menor. Então, a base aqui de cima do trapézio é a base menor. Ele tem duas bases. A base em cima e a base embaixo. Então, a base menor está em cima, que é de 0 a 2 segundos. A base maior, que é de 0 a 3 segundos. Então, a base maior é 3. Então, 2 em cima, 3 embaixo. Vezes a altura. Qual que é a altura do trapézio aqui? É 20. Então, aqui de 0 até 20 newtons é a altura. Dividido por 2. Essa é a fórmula. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Fazendo o cálculo aqui, 2 mais 3, 5. 5 vezes 20, 100. 100 dividido por 2, 50 newtons segundo. É o impulso de 0 a 3 segundos. E de 3 a 5 segundos é quantos? 3 segundos está aqui e 5 segundos está aqui. Então, daqui até aqui, qual que é a forma geométrica que montou aqui? É o outro trapézio. Só que esse trapézio está invertido. Enquanto um estava com a base menor para cima, esse aqui está com a base menor para baixo. Então, a base maior é isso aqui. É de 3 a 5 segundos. E a base menor é de 4 a 5 segundos. Então, usando a mesma fórmula, base menor de 4 a 5 segundos dá 1 centímetro. 1 centímetro não, dá 1 segundo. Então, a base menor é 1. De 3 a 5 dá quanto? Dá 2. 3, 4, 5. 4 e 5 dá 2. De 3, 5 menos 3, 2. Então, a base maior é 2. Altura, menos 20. Então, a altura é 20. Então, dividido por 2. Então, o impulso é 30 newtons por segundo. 30 newtons por segundo não, 30 newtons por segundo. Certo? E por fim, o impulso de 0 a 5 segundos. Como calcula o impulso de 0 a 5? Você tem o de 0 a 3 e de 3 a 5. É simples, pessoal, é só somar esses dois. Então, o impulso de 0 a 5 é 50, que é o de 0 a 3, mais 30, que é de 3 a 5. Então, o impulso de 0 a 5 é 80 newtons por segundo, certo? Então, aqui está a resposta. Pai e filho são aconselhados a correr para perder peso, para que ambos percam calorias na mesma proporção. Então, eles vão correr, e para que eles percam calorias na mesma proporção, o instrutor da academia sugeriu que ambos desenvolvessem a mesma quantidade de movimento. Opa, ele quer que o pai e o filho façam um exercício e desenvolvam a mesma quantidade de movimento, certo? O que é a quantidade de movimento, pessoal? Massa vezes velocidade. Se o pai tem 90 kg e corre com uma velocidade de 2 metros por segundo, o filho com 60 kg deverá correr com... Simples, pessoal. A quantidade de movimento do pai tem que ser igual à quantidade de movimento do filho. O instrutor da academia pediu que eles desenvolvessem a mesma quantidade de movimento. Quantidade de movimento é o quê? Massa vezes velocidade. Então aqui, quantidade de movimento do pai é igual à quantidade de movimento do filho. Massa do pai vezes velocidade do pai tem que ser igual a massa do filho vezes velocidade do filho. Massa do pai, 90 kg. Velocidade do pai, 2 metros por segundo. Massa do filho, 60 kg vezes velocidade do filho que você quer achar. 90 vezes 2, 180, igual a 60 VF. Velocidade final. Velocidade final não, velocidade do filho. 180 dividido por 60 dá 3 metros por segundo.
Então aqui está a resposta do exercício. Então o filho tem que correr com 3 metros por segundo para fazer a mesma quantidade de movimentos do pai. Certo? Então a gente percebe aqui que um pai, 90 kg, ele corre de uma velocidade menor. Porém o filho, por ser mais leve, para ter a mesma quantidade de movimento, ele tem que correr mais rápido. Certo? Então essa aqui é a resposta. E por fim, pessoal, para acabar a aula de hoje, uma questão aqui bem simples também. Uma partícula com massa de 2 kg realiza movimento retilíneo com velocidade de módulo 5 metros por segundo. Uma partícula está em linha reta a 5 metros por segundo. Uma força constante paralela à trajetória é aplicada na partícula durante 10 segundos. Opa, a gente pegou uma força e ficou aplicando durante 10 segundos na partícula. Certo. Desculpa, vamos voltando. Após esse intervalo de tempo, a partícula passa a ter módulo de velocidade a 5 metros por segundo, mas no sentido oposto. Então a partícula estava indo num sentido. Após o impulso, ela mudou de sentido e continuou na mesma intensidade, só que mudou de sentido, começou a ir para outro sentido. Então está perguntando a intensidade do impulso. Então, qual foi a força e o tempo que essa força ficou aplicando para fazer essa bola, essa partícula que estava indo num sentido, a 5 metros por segundo, mudar de sentido e estar com uma velocidade de 5 metros por segundo? Então, qual foi o impulso que gerou isso? Pessoal, é bem simples. É o teorema do impulso. O que é o teorema do impulso? Impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Então vamos lá. Impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento, variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento depois, menos a quantidade de movimento antes. Impulso é igual a massa vezes velocidade depois, menos massa vezes velocidade antes. Impulso, qual que é a massa antes? 2 kg. Velocidade antes, 5 metros por segundo. Menos massa depois, 2. E a velocidade, por estar no sentido oposto, está indo no sentido oposto, então a velocidade vai ficar negativa. Ele está indo, é como se ele estivesse indo na direção da ré. Então, menos 5. Então, menos 2 vezes menos 5 vai dar mais 10. Menos com menos dá mais. Então, 2 vezes 5 dá 10. Menos com menos dá mais 10. 2 vezes 5, 10. Então, 10 mais 10 é igual a 20 kg metros por segundo. Certo? Então, o impulso é 20 kg metros por segundo. Certo? E a intensidade da força? Pessoal, é bem simples essa aqui. A intensidade da força, você pode calcular tanto na fórmula do impulso, que é força vezes tempo. Então, você tem uma força, impulso é igual a força vezes tempo. Impulso é igual a 20. Então, força vezes tempo, se impulso é 20, então 20 é igual a força vezes tempo. A força você não sabe, você quer descobrir, e o tempo é 10 segundos. Então, 20 é igual a 2F. F seria 2 newtons. Então, a força é 2 newtons. Porém, pessoal, eu fiz de outro jeito aqui para você entender. Eu fiz através da fórmula da velocidade. Fiz uma forma diferente aqui, porque a outra forma era muito fácil. I é igual a F vezes tempo. Eu vou fazer por essa fórmula aqui, que a gente vai usar duas fórmulas, mas a gente vai chegar na resposta também. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Velocidade final, menos 5. Por quê? Porque foi para o sentido oposto. Velocidade inicial, 5. Mais 10. Tempo, 10 segundos. Então, 10 vezes A. Passa esse 5 para o outro lado, a aceleração deu menos 1. Por que a aceleração deu menos 1? Porque ele freia o movimento e depois muda o sentido do movimento. Agora, pessoal, é só jogar na fórmula. Força igual a massa vezes aceleração. A fórmula da fama. Força igual a massa vezes aceleração. A fórmula da segunda lei de Newton. Força, você quer descobrir? Massa igual a 2 kg. Aceleração é menos 1. Então, a força deu menos 2 newtons. Essa é a resposta. Mas ele está pedindo a intensidade da força, e aí você pode, como ele está pedindo só a intensidade, não está pedindo valor, só a intensidade vai ser 2 newtons, certo, pessoal? Então a intensidade, na verdade, aqui é 2 newtons. A força é menos 2 newtons, só que ele está pedindo a intensidade, ele está pedindo o módulo da força. Na verdade, seria menos 2. É que eu acabei tentando reduzir a pergunta aqui, mas estava perguntando a intensidade da força em módulo. A resposta seria em módulo. Em módulo você tira o sinal, então seria mais 2 newtons, certo, pessoal?
Mas aqui eu coloquei menos 2 newtons porque só pediu a intensidade da força, certo? Mas a gente conseguiria resolver essa questão através também da fórmula, que seria bem mais fácil: impulso é igual a força vezes tempo. Que a gente jogaria esse impulso aqui, é igual a tempo 10 vezes força, então a gente só jogava dividindo, a gente ia descobrir. Só que eu fiz por esse jeito aqui, que usou duas fórmulas para mudar e para dificultar um pouquinho, certo? Então isso aqui é a aula, pessoal. Lembrar das fórmulas e lembrar do teorema do impulso. Impulso igual a variação da quantidade de movimento. Essa aula é bem simples, pessoal, só que cotidianamente cai nos vestibulares esse conteúdo, então é importante a gente saber ele e saber raciocinar, fazer esses exercícios, que são bem simples. Na próxima aula a gente vai falar sobre colisões, colisões elásticas, inelásticas, parcialmente elásticas, e aí a gente vai usar esse conteúdo também relacionado à conservação da quantidade de movimento. Então, esse conteúdo é importante para a próxima aula também. Espero que vocês façam exercício, treinem bastante. Que na próxima aula a gente vai chegar aí com mais exercício e com um jeito diferente de tratar esse conteúdo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só chamar eu ou os monitores aí. E até mais. Tchau, tchau.